Bom dia a todos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Congresso de Enfermagem em Urgência e Emergência do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, intitulado Desafio Emergente. Este congresso está a decorrer em formato híbrido, no qual temos congressistas e palestrantes a participar via online. Ao longo destes 2 dias, iremos estar convosco. Eu sou a Tânia Mendes, integro a Comissão Organizadora e sou enfermeira no Serviço de Urgência do Polo HG. O meu nome é Hiládio Cardoso, integro a Comissão Organizadora e sou enfermeiro também aqui no Serviço de Urgência Polo HUC. Iremos dar início aos trabalhos, começando com a primeira mesa, com o tema Segurança do Doente no Serviço de Urgência. Para a moderação desta mesa, chamo Celina Antunes, enfermeira gestora da UPCIRA, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Chamo para se juntar a esta mesa Filipe Paiva Santos, enfermeiro na Unidade de Investigação em Ciências da Saúde e Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Salete Mota, enfermeira no GCLPP-CIRA do Hospital São Sebastião, do Centro Hospitalar de Entre o Douro e o Voga. Jacinto Oliveira, enfermeiro, gestor de risco clínico e não clínico do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Sejam muito bem-vindos ao nosso congresso. Tem a palavra a senhora enfermeira Celínia. Então, bom dia a todos. Estão-me a ouvir? Sim. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer à Comissão Organizadora esta grande honra e privilégio de estar neste grande auditório, onde as pessoas fazem toda a diferença e as pessoas do Serviço de Urgência e os enfermeiros do Serviço de Urgência e todas as equipas do Serviço de Urgência fazem toda a diferença. Não poderia ser mais honroso do que começar com uma mesa, de facto, e ser moderadora de uma mesa chamada Segurança do Doente no Serviço de Urgência, onde, de facto, a segurança, estes 2 anos, nos mostrou ser um tema emergente. Todas as áreas de segurança estiveram em cima da mesa nestes 2 anos e meio de pandemia Covid-19. Temos para nos falar da segurança do doente o enfermeiro Filipe Paiva Santos, que abordará as estratégias de controle de infecção no serviço de urgência, que é enfermeiro, tem uma pós-licenciatura de especialização médico-cirúrgica, desempenhou funções numa comissão de controle de infecção, colaborou com o Grupo Coordenador Nacional da Prevenção e Controle de Infecção da DGS e é doutorando a investigar as práticas relacionadas com o controle de infecção. Enfermeiro Filipe Paiva Santos tem a palavra. Ora, muito bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite e dar os parabéns pela organização deste evento, que é o primeiro, e pelas características que já estamos a ver toda esta organização. Esperemos que seja o primeiro de muitos. Quando me convidaram para vir falar sobre as estratégias de controle de infecção em serviço de urgência, eu pensei, Filipe, o que é que tu vais lá dizer? Porque as estratégias não são diferentes num serviço de urgência e num serviço de internamento. Elas são transversais a todos os serviços e, principalmente, a todos os profissionais. Mas, nesta inquietude, eu fui procurar o que é que dizia a comunicação social e o que é que dizia a evidência científica. Vai que me deparo com esta notícia que tem a fotografia da entrada do vosso hospital, onde diz que as infecções hospitalares devem, sobretudo, às más práticas nas urgências. O problema de nós lermos só as gordas é que depois não tiramos o sumo das notícias, porque o sumo da notícia já não põe a tónica nos profissionais e põe tónica em assuntos que já eram alertados em 2014, num estudo publicado, que diz que as infecções associadas aos cuidados de saúde são um dos maiores desafios em contexto de urgência. Os serviços de urgência são sempre muito movimentados, são a entrada de vários doentes nos hospitais. Os profissionais que lá trabalham estão constantemente expostos a situações de stress que requerem uma atuação imediata. E depois todos nós temos aquelas imagens da comunicação social, de corredores atulhados de doentes, salas de espera muito pequenas, com pouco espaço físico entre doentes, e as próprias salas de espera, que também sempre com muitos doentes. Isto é o que torna o serviço de urgência
as características dos serviços de urgência que as tornam diferentes dos serviços de internamento relativamente à prevenção e controle de infecção. E estas características devem ser tidas em conta na gestão de risco do próprio serviço. Posto isto, trago este gráfico com o número de mortes cumulativas da Covid-19 desde o início da pandemia até agora, até ao dia da Nossa Senhora, dia 13 de maio, e então, até dia 13 de maio, que já tinha decorrido quase 2 anos e meio de pandemia, morreram em todo o mundo 6,26 milhões de pessoas. É um número que levanta muitas preocupações, muitas pessoas perderam os seus familiares. Durante 2 anos fomos bombardeados com notícias que nos deixaram preocupados, mas só em 2019 morreram 5 milhões de pessoas com causas associadas à resistência antimicrobiana e, nesse mesmo ano, 1,7 milhões de pessoas morreram mesmo da consequência da infecção e não de causas associadas à infecção da resistência aos antimicrobianos. Nós podemos colocar estes números todos em causa, mas o que é certo é que estes números não foi o Observador, não foi o Público que os lançou, são números que foram publicados na revista Lancet, uma das revistas mais prestigiadas a nível da saúde. Fazendo o rewind do que é o controle de infecção em Portugal, este gráfico sempre foi adorado por mim, tenho um carinho muito especial por ele, porque quase que o apresento sempre que venho falar destas questões. Em 2013, tinham morrido nas estradas portuguesas 637 pessoas. E nós sempre que vemos notícias na comunicação social, ficamos sempre muito constrangidos com a perda de, por vezes, famílias inteiras em acidentes. O que é certo é que nos hospitais portugueses e unidades de longa duração morreram 12,6 pessoas por dia em 2013 de infecções associadas aos cuidados de saúde. E isto, nesta altura, em 2013, tínhamos um problema muito grave, que era as comissões de controle de infecção também não eram dotadas de profissionais em número suficiente e até em qualidade suficiente para estar à frente destas comissões e desenvolver o trabalho que é inerente a uma comissão de controle de infecção. Faltavam muitos enfermeiros, faltavam médicos também a tempo inteiro, mas a pandemia veio alertar para a necessidade de dotar estas equipas e no seio dos grupos WhatsApp que os enfermeiros de controle de infecção também têm, notamos que os hospitais já estão mais capacitados de profissionais para responder a esta problemática. Em 2016 e 2017 foi feito o último grande inquérito epidemiológico a nível europeu pelo ECDC e este inquérito epidemiológico revelou que a cada dia, 1 em cada 15 pessoas que estão internadas nos hospitais tem pelo menos uma infecção associada aos cuidados de saúde. Por isso, se vocês tiverem aqui 1.500 doentes internados, temos qualquer coisa como 100 pessoas com pelo menos uma infecção associada aos cuidados de saúde. Nos lares e unidades de longa duração, 1 em cada 26 pessoas tinham pelo menos uma infecção associada aos cuidados de saúde, o que prefez, nestes anos, 8,9 milhões de infecções associadas aos cuidados de saúde no espaço europeu. As infecções são uma importante fonte de morbilidade e mortalidade, são até apontadas como a segunda causa de morte mais prevalente em todo o mundo, isto é uma pandemia silenciosa. Está no top 10 das 10 causas de morte dos Estados Unidos, aumentam a duração dos internamentos e os custos. Os custos é sempre uma coisa que alerta os conselhos de administração. Mas os estudos que se fazem relativamente às IACs realmente são custos muitas vezes inerentes aos sistemas de saúde e esquecemos um bocadinho dos custos à sociedade em geral. E, na União Europeia, os custos relacionados com infecções associadas aos cuidados de saúde, quando estão relacionadas com bactérias multiresistentes, ascendem aos 1,5 bilhões de euros. Mas há um estudo nos Estados Unidos que diz que os custos para a sociedade, não diretamente para os sistemas de saúde, são 20 vezes superiores.
Neste último inquérito epidemiológico do SCDC, colocava Portugal em números que não nos deixa orgulhosos. Tínhamos uma taxa de prevalência de 9,1% e uma taxa de incidência esperada de 5,9%, muito acima dos 5,1% de prevalência da média da União Europeia e dos 3,7% de prevalência de média da União Europeia. Só estávamos atrás da Grécia. A boa notícia é que acredita-se que 50% das IACs são evitáveis. Ora, se são evitáveis e temos estes números muito preocupantes, está na hora da mudança e lembrar aqui dois aspectos que o Borges, que é uma entidade no seio do controle de infecção, já nos alerta já há bastante tempo. É que a prevenção e controle de infecção é essencialmente uma ciência comportamental. Por isso, podemos estudar muito microbiologia, podemos estudar muito de farmacologia, que o comportamento dos profissionais não mudam. Temos que estudar, se calhar, mais psicologia para mudar o comportamento dos profissionais. E a chave para melhorar esse comportamento é formação, mas não é formação qualquer, é formação eficaz, motivar os profissionais, e estamos todos num contexto muito peculiar para falar de motivação dos profissionais e, sobretudo, mudança do sistema. E por falar em mudança do sistema, nós portugueses temos características culturais que dificultam a nossa mudança de comportamento no sistema. Creio que vou conseguir colocar aqui um ponteiro. Ora, países que têm esta cor muito verde, muito clarinha, são países que facilmente se adaptam a situações novas e mudam as suas práticas. Países a tender para o roxo dificilmente mudam. Portugal está nesta posição já abaixo dos 50% de resistência à mudança, porque temos estruturas hierárquicas muito estratificadas, temos processos muito burocráticos e inflexíveis e não estão centrados nas skills dos próprios profissionais. E isto é preciso trabalhar este aspecto colaborativo nas organizações para trarmos maior benefício de todos. Eu, como disse há pouco, tive bastante dificuldade em organizar esta apresentação e então fui à PubMed, fiz uma pesquisa sobre infecções associadas aos cuidados de saúde, serviço de emergência e urgência e intervenções. Só encontrei um artigo, mas também foi uma pesquisa muito rápida, certamente haverão mais, e este estudo alerta para algumas prioridades. A prioridade da higiene das mãos, e eles enfatizam aqui um aspecto muito importante. Temos que começar a envolver o cidadão também nesta coisa da prevenção de IACs. E como é que nós podemos envolver o cidadão? Pedir ao cidadão que nos pergunte, antes de prestarmos cuidados, se já higienizamos as mãos. Isto consciencializa o cidadão, põe-nos um desafio para nós, mas vai haver com certeza maior garantia que no momento de prestar cuidados as nossas mãos estão higienizadas. Também priorizam as precauções standard, ou as precauções universais, que em português foi traduzido para as precauções básicas, que dá aqui um aspecto muito básico, não é? E se calhar é preciso que as pessoas entendam que isto de básico não tem nada, são as standard, universais para aplicar a todos os doentes. Depois também as precauções baseadas nas vias de transmissão. E durante a pandemia os enfermeiros de controle de infecção perceberam que existia aqui muitas dúvidas sobre que equipamento de proteção individual utilizar nas diferentes vias de transmissão. Controle ambiental e alertar aqui para a questão do controle ambiental. A maior parte dos hospitais portugueses contrata empresas de outsourcing para vir fazer higiene ambiental dos hospitais. Uma pessoa que está a trabalhar no dia anterior no shopping, vem trabalhar no dia seguinte para um hospital fazer higiene no shopping, não é a mesma coisa que fazer higiene no hospital. E estas pessoas não têm formação específica para os cuidados a ter em ambiente hospitalar. Mas este estudo também revela que é preciso ter intervenções multimodais para prevenir a infecção da corrente sanguínea associada ao catéter central,
a infecção do trato urinário associada ao catéter, a pneumonia associada à ventilação, tudo com intervenções multimodais. E estas intervenções, no fundo, não estão muito distanciadas das intervenções de controle de infecção globais, como eu disse no início. Não há diferença entre serviços de urgência e outros serviços. E esta revisão narrativa da literatura que foi realizada em 2020 alerta para a necessidade de higiene das mãos, de manter o ambiente seguro, limpo e organizado, de triagem e categorização de doentes em coortes, e não só naqueles momentos onde há pico de doenças respiratórias, fazer uma vigilância epidemiológica ativa e on time. A vigilância epidemiológica não pode servir para os indicadores da Direção-Geral de Saúde, tem que servir para auxiliar os profissionais a prestar melhores cuidados. Por isso temos que abandonar as folhas de Excel e temos que começar a ter sistemas de informação robustos que nos informem em tempo real sobre qual é o micro-organismo que o doente está colonizado ou infectado, quais as medidas de prevenção de infecção baseadas nas vias de transmissão os profissionais devem ter. Também temos de ter programas de apoio à prescrição de antibióticos e Portugal já está a dar os passos nessa matéria, hospitais que já estão muito à frente nesta matéria e, obviamente, adesão a normas e às orientações clínicas. Mas também, e isto não está em nenhum sítio, são aspectos que o grupo do WhatsApp dos enfermeiros de controle de infecção vem alertar, é preciso mais formação. E mais formação não falo só da formação em contexto de serviço. É preciso que as escolas de saúde e as faculdades que lecionam cursos relacionados com a saúde tenham nos seus cursos base a lecionação desta problemática. Precisamos também mais de simulação clínica, porque há muitos procedimentos que nós enfermeiros não fazemos todos os dias. E nós, para fazermos um procedimento corretamente, temos que ter as skills, a prática necessária, temos que ter a destreza necessária para realizar esses procedimentos. Por isso, se há procedimentos que não os fazemos com muita frequência, está na hora de introduzirmos a simulação clínica nos contextos de prática. Também precisamos de lideranças transformacionais, lideranças que levem toda a equipa a envolverem-se em projetos e a estarem envolvidas em projetos de melhoria contínua. Mas também é preciso a responsabilização dos profissionais e uma assinatura faz toda a diferença na prestação dos nossos cuidados. O envolvimento cidadão, que já falei aqui há pouco, e as dotações seguras, que é um desafio a todos os sistemas de saúde. Embora Portugal tenha rácios de enfermeiros por doente abaixo da média da OCDE, mas o que é certo é que hospitais com maiores dotações têm menos eventos adversos, onde se inclui as infecções associadas aos cuidados de saúde. Em Portugal temos várias normas que dão suporte aos profissionais de saúde para a prevenção da infecção associada aos cuidados de saúde, que muitas vezes é muito difícil encontrá-las. Nós que trabalhamos com esta temática das IACs, sabemos que elas existem, sabemos ir procurá-las. Mas um enfermeiro que não esteja ligado a estas questões, para chegar a estas normas todas, como se costuma dizer, vê-se à nora. E eu ontem vi-me à nora para colocá-las aqui todas. Temos já desde 2012 a norma 29, a precauções básicas de controle de infecção, que são 10 precauções, muitos profissionais não sabem quais são as precauções. Depois, alertar para a norma 13/2014, uso e gestão de luvas nas unidades de saúde, e trago esta norma porquê? Porque no início da pandemia todos os hospitais tiveram o desafio de uma gestão muito apertada de equipamento de proteção individual. Por isso, o equipamento de proteção individual deve ser utilizado no momento certo, na situação certa, para não haver desperdício e os problemas ambientais que isso acarretam, e para não levantar o problema de poder vir a haver falta de luvas numa situação de um surto que é necessário precauções de contacto. E além de que as luvas muitas vezes dão uma falsa sensação de segurança aos próprios profissionais de saúde. Depois temos 4 normas sobre feixes de intervenções ou estratégias multimodais, como lhe queiram chamar. Uma sobre a prevenção da infecção urinária associada a catéter vesical, que deveria estar exposta em todos os serviços que há manipulação de catéteres vesicais.
prevenção da infecção do local cirúrgico, prevenção da pneumonia associada à intubação, prevenção da infecção relacionada com o catéter venoso central, que também deveria estar em todos os serviços onde há cuidados a catéteres venosos centrais. E, com esta baixa adesão dos profissionais à higiene das mãos, foi necessário criar uma norma específica para a higiene das mãos nas unidades de cuidados de saúde, a norma 7 de 2019. E por falar em higiene das mãos, lembrar que em 2016 o nosso calcanhar de Aquiles na higiene das mãos era exatamente no momento mais importante, que é antes do contacto com o doente. Neste ano, 2016, das auditorias realizadas, a compliance estava no 64,73%. É muito, muito baixo. Dizer também que em maio comemora-se em todos os hospitais, em todo o país, na Europa, no mundo, o Dia da Higiene das Mãos. E tenho sempre imagem de campanhas um bocadinho infantilizadas, que até são ridicularizadas pelos profissionais de saúde. Se calhar temos que começar a ter estratégias mais motivadoras para os profissionais, deixar os bonequinhos de lado, os recortes e começar a ir aos serviços, utilizar esta técnica da luz azul sobre as mãos para consciencializar os profissionais, após a higiene das mãos, quais são os locais que mais dificilmente ou mais facilmente não ficam higienizados. No serviço de urgência, estou mesmo quase a terminar, acho que este slide é extremamente importante porque existem os riscos para a identificação do risco de colonização por micro-organismos multiresistentes. Sempre que nós estamos perante doentes com feridas crónicas, com estomas, com dispositivos invasivos, com déficit estado geral com elevado grau de dependência ou que tenha tido internamentos anteriores ou administrações de antibióticas anteriores, nós devemos ter muito cuidado com estes doentes porque têm um risco acrescido de estarem colonizados, pelo menos, com micro-organismos multiresistentes. E dizer-vos que a maior precaução a utilizar será as medidas de contacto. Por fim, existe este modelo para desenvolver estratégias de mudanças nos serviços, que não vou estar aqui a desenvolver, mas dizer-vos que para desenvolver uma mudança no serviço, não vamos lá com as normas, não vamos lá dizer a norma diz isto, por isso nós temos que mudar. Não, nós temos que pegar num evento crítico que aconteceu no serviço, uma morte, um acidente de picada com um enfermeiro, um acidente que choque a toda a gente para criar aqui a necessidade da mudança. E depois juntar pessoas que são entendidas nessa matéria, mas também pessoas que os colegas veem como líderes das equipas, pessoas que chegam facilmente aos restantes colegas e, obviamente, a gestão de serviço. Para desenvolver uma visão para onde é que querem ir e uma estratégia, como é que vão fazer para lá chegar. E, então, comunicar essa estratégia, esta visão a toda a equipa, porque só sabendo por onde é que nós todos queremos ir, é que nós podemos caminhar para lá. Capacitar os profissionais para essa mudança, criar pequenas metas e a curto prazo, não são metas a 1 ano e a 2 anos, com descidas de indicadores brutais, que nós pensamos que são extremamente difíceis de alcançar, mas vale curtas metas em pequenos tempos, porque vai gerando pequenas motivações, que vai permitir consolidar essas melhorias, adotar novas melhorias e então assim incorporamos a mudança. E assim termino a dizer que a mudança está nas nossas mãos. Peço para vocês levantarem todas as vossas mãos e agora olhem para os vossos dedos e para as vossas unhas. Não se esqueçam que se a mudança está nas nossas mãos, é bom que elas estejam limpas, sem adornos e sem unhas pintadas. Bom congresso a toda a gente. Obrigada, enfermeiro Filipe, pela sua brilhante exposição. E passo a palavra à enfermeira La Salete, que nos vai abordar a infecção associada aos cuidados de saúde, os micro-organismos, novos vírus e grandes desafios que vão ser permanentes, como nós já antevemos. A enfermeira La Salete é pós-graduada em controle de infecção em cuidados de saúde e há 22 anos membro do GCL-PPCIRA do Centro Hospitalar entre Douro e Voga. Obrigada, La Salete, tem a palavra. Obrigada, Celínia.
Ora, bom dia a todos. Queria agradecer à organização o convite que me fez, nomeadamente à enfermeira Tânia, porque foi ela que me convenceu a vir. E eu vou-vos dizer porque é que eu vim. Só vim porque este título rimava. Eu gosto de rimas, gosto de escrever a rimar. Aliás, já escrevi alguns livros relacionados com controle de infecção e, portanto, desafiaram-me para vir falar sobre micro-organismos, novos vírus e grandes desafios. E, efetivamente, vou-vos dizer, eu aceitei na altura e quando comecei a preparar a apresentação também me preocupei. Porque este tema é efetivamente interessante e para quem trabalha em controle de infecção, obviamente, bastante mais, mas não foi assim muito fácil. Assim, como é que eu vou falar sobre isto? E o que é que eu vos quero transmitir? Uma das minhas ideias, sabe, das minhas preocupações é que realmente, e o Filipe também já abordou isto, o que nós temos que nos concentrar muito nas coisas mais básicas, porque são elas as mais importantes e são elas que fazem a diferença, e ao longo da apresentação vão perceber porque é que eu estou a dizer isto. Efetivamente, nós temos desafios enormes no que diz respeito a estas doenças, às doenças infecciosas e à transmissão, e porque também estamos realmente a viver numa pandemia e por isso percebemos a dimensão, o que é que isto pode significar. O Filipe também já falou sobre isto, a quantidade, o número de mortes já associadas a esta pandemia e o impacto que tem na população mundial. Aqui trouxe-vos só a lista das doenças transmissíveis de notificação obrigatória. E porquê é que eu trago isto? Porque muitos de nós também não conhecemos. Sabia que são as doenças também mais importantes, portanto, têm que ser reportadas, porque do ponto de vista de saúde pública são importantes. E queria destacar aqui a questão da resistência aos antimicrobianos, que está nesta lista como uma doença transmissível. Nós realmente temos um problema muito sério com as resistências. Lidamos todos os dias com bactérias, vírus, fungos nos nossos serviços, que nos colocam grandes problemas, porque efetivamente as resistências estão aí. Em Portugal estamos neste momento com alguns problemas relativamente à Klebsiella pneumoniae, por exemplo, resistente aos carbapenems, que está a crescer exponencialmente. E depois temos estas bactérias que todos também provavelmente já ouviram falar, com este acrónimo de ESCAPE, porque elas conseguem efetivamente escapar aos antibióticos, conseguem arranjar mecanismos de defesa e conseguem ser resistentes e, portanto, um doente com uma infecção com uma destas bactérias é muito mais difícil de tratar. E aqui também mostramos isso, o consumo dos antibióticos, que apesar de Portugal estar abaixo da média europeia de consumo, a verdade é que, por exemplo, relativamente aos carbapenems, de 2019 para 2020 aumentamos em 7,8% o consumo deste antibiótico e os problemas que depois que isto traz para as resistências. Não podia deixar de falar, porque é importante, a questão do Clostridium, que não está naquele, mas que vai, de certeza, colocar-nos grandes desafios nos próximos tempos. Já está em algumas unidades de saúde o Clostridium difícil, e de certeza que vocês já ouviram falar e conhecem. Provoca surtos muito importantes e mortalidade depois também associada, porque esta bactéria também tem a particularidade, como sabem, de sobreviver nas superfícies e ser das mais difíceis de remover. É a bactéria com que nós, quando lidamos com doentes infectados, colonizados temos que higienizar as mãos e não se chega a usarmos solução alcoólica. Portanto, temos que usar a água para eliminar estas bactérias. E eu também trouxe aqui um estudo, eu peço desculpa que eu estou com lentes e já não vejo muito bem, se calhar vejo melhor ali. Este estudo foi publicado em abril, pois a capacidade, houve um estudo em que se fizeram amostras nas socas dos profissionais de saúde e onde se detectaram bactérias que tinham Clostridium, que tinham provocado, eram as mesmas que tinham provocado a infecção nos doentes naqueles locais. Por outro lado, e também queria transmitir-vos esta informação que é importante, em controle de infecção nós nunca podemos dizer que aquilo que eu estou aqui a dizer hoje amanhã vai ser verdade, porque há efetivamente os vírus, bactérias, fungos têm umas capacidades às vezes de se adaptar e de mudar até de estratégias. E temos que ter sempre em atenção
Ou seja, não podemos ser fechados, temos de ter a nossa mente aberta, conseguir olhar, conseguir ler, conseguir estudar e perceber que há sempre coisas novas que vão acontecer e aquilo que eu digo hoje, amanhã pode já não ser verdade. Relativamente a vírus, estamos todos pró nesta temática, para vos dizer ainda que em termos de transmissão, a comunidade científica neste momento também há grandes debates, discussões por causa das guias de transmissão e, claro, importantíssimo, nós temos que saber como é que as infecções se transmitem para podermos prevenir as infecções. Trago aqui também noravírus, que apesar de não ser muito frequente, esta infecção provoca surtos importantes e basta uma quantidade mínima de vírus para termos grandes surtos, não é só nos hospitais, mas também pode acontecer em hospitais. E destacar a notícia de ontem, que penso que todos ouviram, sobre um possível surto de monkeypox, varíola dos macacos, e que temos 20 pessoas neste momento já, 5, acho que penso eu, 5 já confirmadas e 20 também suspeitas. E depois esta questão então da transmissão, claro, coronavírus, SARS-CoV-2, os vírus da influenza, a forma fácil como eles se transmitem pelas pessoas é bastante preocupante. Relativamente aos fungos, o que é que eu vos tenho a dizer? Tenho-vos a dizer que vão se lembrar deste nome que eu vou dizer, Candida auris, provavelmente já todos também ouviram falar. Neste momento, para já que eu saiba, não temos, digo eu, ou pelo menos, bem, se não procurarmos também podemos não ter, mas vão ser fungos com muita dificuldade também, são resistentes e vamos ter muita dificuldade em tratar estas espécies de fungos nos hospitais. E este estudo, que foi publicado agora também em maio, revela que este fungo, a Candida auris, consegue recontaminar facilmente os espaços. Portanto, é muito difícil controlarmos os locais, é muito difícil mantermos segurança nos locais onde existam doentes com infecção por Cândida. Então, e agora, falando um bocadinho especificamente do serviço de urgência e das situações de grande risco de exposição e transmissão de infecção. O Filipe também já falou, os doentes entram pelo serviço de urgência, nós nunca sabemos o que nos vai aparecer e, portanto, temos que estar atentos, porque muitas infecções, os doentes já podem vir colonizados, infectados, clostrídio, gripes, meningite, escabiose, noravírus, varicela, e, portanto, são tudo situações infecciosas que podem trazer problemas tanto para os profissionais como para os outros doentes que se encontram no serviço de urgência. Nós sabemos, eu digo sempre isto, nós somos um mundo de bactérias, nós temos muitas bactérias connosco e o humano é efetivamente um reservatório muito importante dos micro-organismos. Nós podemos ter micro-organismos na pele, no sistema respiratório, no sangue, no intestino, e, portanto, nós conseguimos transmitir estes micro-organismos porque nós somos transportadores ambulantes, digamos, destes micro-organismos. E então o que é que temos, qual é a atenção, onde é que nos devemos focar? Devemos focar nos sinais e sintomas de infecção, que é fundamental para que num serviço de urgência consigamos precocemente identificar situações de infecção e riscos e pensar sempre nas vias de transmissão. Obviamente, as vias de transmissão efetivamente é mais ou menos fácil. É contacto, via aérea, gotícula e depois contacto direto e indireto. E, portanto, temos que saber isto, assim, como é que se transmitem, onde é que pode existir o risco. E então, os profissionais num serviço devem estar aqui bem informados. Nós temos que ter informação, mas informação de qualidade, ter formação na área, conhecer estes sinais e sintomas das doenças infecciosas, utilizar medidas de isolamento empírico, já vos vou mostrar como, e depois, também como o Filipe disse há um bocado, importante saber o que é que se está a passar nos nossos hospitais. Nós temos que saber se existe algum surto a acontecer nos hospitais, portanto, os doentes entram e saem com muita facilidade, temos que perceber se já vêm com infecção, se estiveram internados naquele serviço onde houve um surto de Klebsiella pneumoniae resistente aos carbapenems, e tentarmos, temos que nos serviços de urgência já ter este conhecimento
da realidade local dos nossos hospitais. Mas, depois, quando eu começo a pensar nestas coisas, o que é mesmo importante, e foi como eu comecei a apresentação, é voltar ao básico. Florence Nightingale, Semmelweis, mesmo nesta altura em que não conheciam o vírus, não conheciam as bactérias, sabiam quais eram as medidas mais importantes para evitar a transmissão de infecção entre as pessoas. E é isto, são as precauções. São tão básicas, eu também costumo dizer, normalmente as pessoas não gostam muito de ouvir, outra vez, precauções básicas, que seca. Vamos falar novamente nisto, mas é muito importante. E vou-vos dizer, a primeira precaução básica é a identificação do risco e a implementação, mais importante, medidas de isolamento empírico. Ou seja, imaginem, um doente entra com diarreia, eu sei que tenho que implementar medidas de precaução de contacto. Um doente entra com suspeita de meningite e eu tenho que implementar precauções de gotícula. Um doente entra com vesículas cutâneas de origem desconhecida, implementar medidas de precaução via aérea, ou entra com abscesso, feridas drenantes e tenho que implementar precauções de contacto. No fundo, temos que fazer esta avaliação, que deve ser feita imediatamente quando o doente chega na triagem. E, quem sabe, também já, até antes da triagem, já devíamos fazer alguma pré-triagem, digamos, de situações de risco infeccioso. Esta será uma imagem, eu roubei, confesso, não sei bem a quem, seria a imagem perfeita de um serviço de urgência com o espaço adequado entre as macas, com separação, onde nós poderíamos implementar todas as precauções necessárias. Mas a realidade não é essa, nós sabemos, temos serviços com muitas pessoas ao mesmo tempo, muito próximas, eu costumo dizer que conseguem dar beijos umas às outras, porque estão efetivamente muito próximas, e nós temos que... é um problema crónico, digamos, mas temos que começar a olhar para os serviços de urgência de uma outra forma. Nós temos que mudar muita coisa para garantir a segurança. Ontem estava a falar nisso, é assim, não vale a pena fazermos grandes estudos e grandes coisas, doentes, infecções, não sei o quê, quando nós, no básico, na porta de entrada num hospital, não conseguimos ter nada, não conseguimos ter o mínimo de condições para tratar os doentes. E, portanto, isto tem que mudar, efetivamente, é muito importante. Higiene das mãos, o que é que eu tenho para vos dizer? É sempre, vai bater sempre aqui. Sabemos que nos serviços de urgência a adesão não é a que nós gostaríamos, obviamente, porque também não é fácil, mas sabemos que o facto das urgências terem muita gente diminui esta adesão, porque é efetivamente difícil cumprirmos adequadamente os 5 momentos de higiene das mãos. Mas havemos de chegar lá está, temos que arranjar aqui umas estratégias, não sei, temos que pensar. E eu nos serviços temos tanta gente com tão boas ideias e de vez em quando surgem assim coisas interessantes, pode ser, e deixo-vos aqui o desafio, pensem em estratégias que nós podíamos implementar nos serviços de forma a aumentar esta adesão. Etiqueta respiratória. Interessante, antes da pandemia, quando eu dava formação, eu falava, sabem o que é etiqueta respiratória? E toda a gente dizia, não, o que é? Pronto. Hoje acho que todos sabemos o que é etiqueta respiratória. O nome também não é assim muito feliz, digo eu. É estranho, não é? Qualquer das maneiras, num serviço de urgência, a etiqueta respiratória é das coisas mais importantes. E também me lembro, antes da pandemia, nós pedirmos, por favor, quando o doente entrar com sintomas respiratórios, coloquem uma máscara. E qual era a nossa... E se lembram, penso que trabalham a maioria de vós nos serviços de urgência, havia muita dificuldade em fazer isso, até por várias razões, e porque depois nós também, as próprias pessoas, tínhamos preconceitos relativamente às pessoas que usavam máscara, mas não devíamos ter, porque realmente quem usa máscara está-nos a proteger a nós também. E esta pandemia trouxe-nos, pelo menos, digo eu, esta noção da importância da utilização das máscaras na prevenção destas infecções, e nós já todos também percebemos porquê. Equipamento de proteção individual. Olhem, é difícil. Claro que nós vivemos todos na altura
situações dramáticas no que diz respeito ao equipamento, e também vos vou dizer porquê, porque nós, na pré-pandemia, ninguém usava equipamentos de proteção, ou usava-se muito poucos, quando dizia, o que é que usas para aspirar um doente? Nada. Ninguém usava uma máscara com viseira, e, portanto, não era fácil colocar as pessoas a usar equipamento de proteção. E, de repente, nós quisemos todos começar a usar tudo, e não tínhamos onde ir buscar. E pronto, foi muito complicado. Mas o que vos queria dizer, nós temos vários tipos de equipamento. Sabemos que há um problema sério na remoção do equipamento. Nós podemos usar todo o equipamento que vocês entendam, nós usamos colas, cobre-botas, mas depois, quanto mais quantidade de equipamento, mais difícil é a sua remoção. Eu própria, que fiz dei muita formação sobre isto, fizemos muitos treinos sobre isto. Uma vez fui a uma área Covid e à saída estava assim a olhar e eu disse, e agora o que é que eu tiro primeiro? Porque é complicado. Quando nós estamos completamente vestidos e temos que começar a remover o equipamento, não é fácil. Portanto, ideal é termos alguém a ajudar, sempre, ou termos então indicações muito precisas sobre a remoção do equipamento de proteção individual. E aqui temos que investir muito, é treino. Hoje em dia temos milhares de vídeos, milhares de formas de fazer também treino e depois experimentar mesmo tirar e colocar adequadamente o equipamento de proteção individual. E depois dizer-vos também outra coisa muito importante e que se notou, e eu confesso que agora também não fui ler os últimos estudos sobre isso, mas nós, como estávamos tão preocupados e tínhamos também pouco equipamento, reutilizávamos o equipamento durante muito tempo e prestávamos cuidados a vários doentes com o mesmo equipamento de proteção individual, o que se notou foi um aumento na transmissão de outros micro-organismos, porque não havia só SARS-CoV-2 nos nossos doentes, como podem imaginar. Equipamentos de descontaminação, desinfecção, esterilização, importantíssimo. Não vou perder tempo, só queria chamar-vos a atenção para um aspecto muito importante e nós, enfermeiros, que trabalhamos em serviço de urgência, temos que ter esta noção da importância de utilizarmos os equipamentos, endoscópios, tudo o que vocês utilizam e o problema do biofilme nestes instrumentos e a dificuldade que temos em remover biofilmes destes instrumentos. Portanto, quando utilizamos uma pinça, uma tesoura, e se ficar com matéria orgânica, a importância que é imediatamente seguir o seu processo de descontaminação para evitar esta formação de biofilme. O biofilme eu chamo-lhes condomínios fechados, onde nada penetra. Neste momento não há nenhum produto aprovado para remoção de biofilme em muitas superfícies. Claro, estão a ser desenvolvidos produtos, nomeadamente detergentes, com capacidade de remoção. Imagina, se eu tiver um biofilme numa superfície, eu posso lhe colocar uma solução de hipoclorito com 10.000 ppm e aquilo não faz nada ao biofilme. Nós temos de ter as bactérias são espetaculares a fazer estes casulos e a viver ali em comunidades muito fechadas e muito importantes e, portanto, não conseguimos remover. Eu também estou quase a acabar, já tenho pouco tempo, mas tenho que falar no controle ambiental. Também não só são os dispositivos médicos, tudo que nós utilizamos, a importância de os manter limpos, mas também percebermos aqui, do ponto de vista do controle ambiental, os micro-organismos e algumas bactérias têm uma capacidade fenomenal de sobreviver durante meses em superfícies, e tanto sobrevivem em superfícies molhadas como superfícies secas, como no pó e nos dispositivos médicos. Portanto, a base toda do controle de infecção, da prevenção da transmissão da infecção é limpeza, manter espaços limpos. Clean é manter tudo o mais clean possível. E se nós tivermos espaços arrumados, limpos, o risco diminui muito do ponto de vista da transmissão da infecção. Só uma nota relativa aos lavatórios, à contaminação às vezes dos locais onde lavamos as mãos e do problema dos esgotos, e isto vai ser cada vez mais falado nos hospitais, e eu também só trouxe isto porque às vezes nós temos estes pontos críticos, são muito críticos, junto
ou de medicação, ou de injetáveis, e nós temos que afastar tudo o que é água e tudo o que é esgotos da preparação de medicação, porque é um risco muito importante também. E este slide que eu amo, para vos dizer que é incrível como é que uma Klebsiella, por exemplo, consegue sobreviver 30 meses numa superfície seca, até 30 meses. Significa, e outras bactérias, como o Clostridium, etc., conseguem ficar num ambiente e, passado 5 meses, provocar infecção noutro doente que venha a ser admitido. E daí a importância da higiene ambiental, da descontaminação, super importante. E então, no serviço de urgência, prestem atenção às vossas macas, nos locais onde os doentes estão. É fundamental manter estes colchões íntegros, as unidades limpas e pronto. E a base é essa, é manter tudo o mais limpo possível. E depois percebermos aqui também uma coisa importante. Nem todos os micro-organismos conseguem morrer com a mesma facilidade ou ser eliminados. E, por exemplo, quando eu há bocado falei do Clostridium, nós sabemos que o Clostridium é difícil de eliminar. Eu ontem li um trabalho que também foi feito, em que mesmo, e como sabem, não podemos usar solução alcoólica, mas mesmo lavando as mãos com água e sabão, não conseguimos remover os esporos desta bactéria. E, portanto, é muito importante conhecermos, como vos digo, o que é que os doentes têm, o que é que eu posso estar e o que é que eu tenho que fazer para prevenir as infecções. Relativamente à roupa, é os cuidados habituais, não há nada a dizer, tirando a escabiose norueguesa, que eventualmente podemos ter que reservar a roupa algum tempo para depois a descontaminar, mas os programas de descontaminação da roupa devem ser com temperaturas ideais para eliminar todos os tipos de micro-organismos. Resíduos hospitalares, já todos sabemos, triá-los todos de forma adequada. Práticas seguras na administração de injetáveis, esta parte é muito importante, eu também não posso, porque já estou a ultrapassar o tempo. Terminar, eu não é? sei que está mesmo a terminar. A descontaminação das torneirinhas, a colocação, utilizando superfícies limpas para a preparação de medicação e depois também termos o cuidado com a exposição de risco no local de trabalho, nomeadamente com sangue. E só queria também chamar-vos a atenção, quando protegemos a boca e o nariz, temos forçadamente também que proteger a mucosa ocular, muitas vezes esquecemos disso. E, portanto, no fim, estou mesmo a acabar, o que é que temos que ter? Informação, formação, treino e aqui o papel importante do GCLP-Psira. Nós, enquanto grupo, temos que vos dar toda a informação, toda a formação necessária para conseguirem ter práticas seguras. Obrigada. E obrigada por estarem aqui, por estarem atentos e até breve. Obrigada, Salete, porque nos trouxeste mais alguns temas emergentes, como é o controle ambiental, que tem sido abandonado, e que esperemos que hoje todos fiquemos mais atentos, dado que é um tema emergente nesta matéria. A seguir iremos ouvir o enfermeiro Jacinto Oliveira, que nos vai falar da gestão de risco no serviço de urgência. O enfermeiro Jacinto Oliveira, até eu tenho dificuldade em o apresentar, é gestor de risco clínico e não clínico do CHUC, coordenador do grupo de gestão de risco do CHUC, é um homem de grandes relações, reconhecido nacionalmente nesta matéria, tenta influenciar-nos sempre pela positiva, membro de vários órgãos da Ordem dos Enfermeiros, já foi presidente do Conselho já foi membro do Conselho de Administração do IPO, mas tenta essencialmente sempre influenciar-nos pela positiva na área da gestão de risco. Obrigada, Jacinto, pela tua presença. Bom dia a todos. Não sei se serei capaz de corresponder a uma apresentação tão generosa, mas isso é o que se espera sempre dos amigos. Quero cumprimentar os colegas de painel, Celínia, Salete, Filipe, e parabenizar os dois anteriores intervenientes, mas deixem que vos foque, e se aí a contra-regra conseguir eliminar a plateia, eu agradecia, nas pessoas que estão na plateia. Neste momento particular, em que ainda não podemos dizer, infelizmente, que a pandemia cessou, não sei se vai cessar tão cedo, ao contrário daquela que é a expectativa de muita gente, eu gostaria de ter uma palavra de gratidão
para com todas as enfermeiras e todos os enfermeiros, e nomeadamente, até porque estamos num congresso de urgência, às enfermeiras e aos enfermeiros dos serviços de urgência. Vocês tiveram uma intervenção crucial, bem como todos os outros enfermeiros e enfermeiras e outros profissionais, na gestão desta pandemia. E deixem-me dizer-vos que, podendo apontar lacunas, elas existiram com certeza. A minha convicção, com 20 anos, mais de 20 anos de gestão da segurança, é que nós fizemos uma gestão da pandemia a nível nacional que não nos desonrará a nível internacional. E deixem-me elogiar a resiliência, uso esta palavra deliberadamente, deixem-me usar a resiliência ou enaltecer a resiliência de todos os profissionais que estiveram na gestão da pandemia. E se me permitirem, façam favor de se aplaudir. Obrigado. Como sempre, o primeiro desafio a quem é convidado para uma coisa deste tipo, como aconteceu com os anteriores colegas, é o que é que nós vamos dizer? O que é que eu vou dizer? E no meu caso, tenho sempre uma dificuldade, ou acrescento-lhe uma dificuldade. É o que é que eu vou dizer que possa capturar as pessoas para a mensagem que eu quero transmitir. E nós temos esta coisa nova de regressar ao básico. É curioso, porque é uma coisa nova. Houve um tempo, na minha vida profissional, onde usar esta expressão era quase insidioso. O básico não fazia parte das nossas preocupações. Era só o sofisticado. Contra mim, porque sempre disse que são os gestos simples que salvam vidas. E os gestos simples são gestos básicos. Os gestos simples salvam vidas. E, portanto, agora fizemos essa progressão paradigmática ou regressão paradigmática de voltar ao básico. É por aí que vou. É por aí que me centrarei durante esta apresentação. E a primeira coisa que não posso deixar de fazer, antes de chegar a essa imersão no básico e na realidade, é porque é que, afinal, existem tantos riscos nas unidades de saúde. E há uma heterogeneidade e multiplicidade de riscos enorme. Nós vivemos e trabalhamos, e desde logo nos serviços de urgência, imersos num contentor de riscos. Eles existem por todo lado, com maior ou menor magnitude, mas estão presentes em toda a atividade humana e em toda a atividade profissional. Um deles, por exemplo, é a variação na prática clínica. Esta é uma atividade que apela primordialmente à condição humana, ao gesto humano e, portanto, onde há um gesto humano, há variabilidade. A minha mão é diferente da mão do Filipe. Podemos usar uma técnica imaculada, mas o gesto será sempre Made in Filipe, Made in Jacinto, Made in Celínia, Made in Salete. E, portanto, esta variabilidade inerente à condição humana é muito difícil de controlar. E, não sendo regulada, este índice de variabilidade, esta faixa, esta banda de variabilidade, inscreve riscos. Precisamente por isto, porque a atividade em saúde está muito relacionada com a atividade humana, há, em muitos casos, quase que uma impossibilidade de automatização. Eu costumo dizer que conseguíamos criar sistemas seguros se conseguíssemos introduzir automatização em todos os pontos críticos. Eu conheci uma experiência do ponto de vista da higienização das mãos e às vezes não usamos este tipo de experiências, não é uma automatização, mas é a utilização de uma ferramenta eletrónica que é, sempre que as pessoas iam à casa de banho, quando se aproximavam da célula fotoelétrica que abria a porta, ela também dizia, já lavou as mãos?
E isso arrepia caminho, pelo menos com alguma probabilidade, para quem ainda não o tivesse feito. Arrepiava caminho. É uma hipótese, porque não? E, por outro lado, temos fontes diferentes de risco. Para o doente, como sejam a patologia, o erro clínico, as falhas da organização. Temos uma questão candente, que foi aqui apontada, que é a formação. Houve um tempo em que nós nos julgávamos o suprassumo da rama da batateira. Esta pandemia trouxe uma verdade que sempre esteve presente, mas que nós julgávamos ausente. É que nós necessitamos mesmo de nos formar continuamente. E de continuar a ler, e ontem li, vou voltar a ler, e, portanto, necessitamos disso. E depois temos, e com particular importância nos serviços de urgência, as dificuldades de ajustamento entre a procura e o staff. Não é possível, nos serviços de urgência, ter um adequado ajustamento entre a procura e o staff, pelo índice de variabilidade da procura. Podemos ter uma hora em que nos chega 0 doentes e ter uma hora onde nos chegam 50 doentes. E, portanto, reparem bem que, e a pergunta inteligente desse lado é, e então não fazemos nada sobre isso? Não. Temos de fazer algo sobre isto de todo. Temos de fazer o máximo sobre isto de todo. E é procurar médias, procurar variabilidades, Nós temos retratos da procura dos serviços de urgência robustos. Portanto, é olhar para os retratos e, face àquilo que conhecemos, adequar staff. Adequar o conjunto de recursos humanos que respondam às nossas necessidades. Segurança do doente, este é o conceito da Classificação Internacional da Segurança do Doente. Eu quero acreditar que todos conhecem a Classificação Internacional da Segurança do Doente. Eu quero acreditar. E, portanto, nem sequer vou ler, mas atenção aos danos desnecessários. Portanto, é o que visa a segurança do doente, é a ausência de danos desnecessários. Bom, a gestão do risco é uma metodologia que contribui decisivamente para aumentar a segurança e a satisfação de todos. Esta definição não está na classificação internacional, é mesmo minha, e portanto, para mim, depois de 20 anos disto, o decano cá do país, gerir o risco é antecipar o inesperado e ter uma resposta disponível para o enfrentar. É tão simples quanto isto. Tão simples quanto isto. Tão simples na economia da palavra, mas tão difícil na materialização do conceito. O ponto é a materialização do conceito. E, portanto, temos muito que fazer para podermos ter uma resposta disponível para o inesperado. Antecipamo-lo e depois temos uma resposta para o enfrentar. Já aqui foi dito, mas há estudos robustos que nos indicam que 1 em cada 10 doentes internados sofre um evento adverso durante o seu internamento. E, tão importante como aquela verdade, é que mais de metade, ou quase metade, desses eventos adversos poderão ou podem ser evitados. Não podia faltar o queijo suíço do Reason na gestão do risco. O que nós fazemos na gestão do risco, estão a imaginar aquele vetor vermelho e um conjunto de fatias de queijo que ali estão 4, mas podem ser 5, 50, 500, 5 mil. Reparem que para que aquele vetor vermelho pudesse atingir um alvo, provocar um acidente, foi preciso que todas aquelas furinhos do queijo estivessem alinhados. O que fazemos na gestão do risco é, através de diversas estratégias, desviar uma daquelas fatias. Pode ser através de uma lista de verificação. Verifica se tudo o que fizeste para trás está correto. E se está, continua o procedimento. Se não está, para. Portanto, isto é a imagem do Reason. Esta é uma imagem feliz do ponto de vista daquilo que é a gestão do risco. Bom, evidência recente relacionada com a prática clínica nos estudos que são feitos. Os eventos adversos relacionados com os medicamentos e a medicação são os mais encontrados. Atenção que os medicamentos também matam, mas os medicamentos, como eu digo, são quase inocentes.
O ponto é a gestão do medicamento. Porque se eu não o administrar, não mato ninguém. Quando o administro, isso pode acontecer. Mas pode haver um erro, uma lacuna, uma falha no processo de gestão do medicamento. Falarei disso um bocadinho mais à frente. Infecções do trato urinário, associadas a catéter vesical, o Filipe colocou o enfoque, e, portanto, é a segunda causa. Portanto, atenção, nós somos uns craques a manipular dispositivos, nomeadamente catéteres urinários, mas a evidência está ali. Quer dizer que temos um grau de perícia assinalável, assim mesmo falhamos. Lesões associadas a quedas e imobilidades, infecções da corrente sanguínea, deixava passar, e associada à catéter central. Lesões associadas a quedas e imobilidade, eventos adversos obstétricos. Não vou ser fastidioso, até porque quero chegar. Já agora, aquela era a evidência internacional, esta é a evidência nacional, que, como veem, ao contrário do que acontece muitas vezes, não é sobreponível. E não é, eventualmente, muito provavelmente, porque nós não notificamos o que devíamos notificar. E, portanto, temos estas discrepâncias que têm a ver com uma subnotificação dos eventos e dos incidentes. Bom, outra evidência da Joint Commission, e aqui o que se releva são os fatores sistémicos e os fatores humanos que se relacionam com a imprudência e com a negligência dos profissionais. E, portanto, é preciso relevar que muitos dos incidentes se relacionam com fatores sistémicos e não com fatores humanos. Assim mesmo, de qualquer evento adverso, deviam fazer parte um conjunto de itens que aqui eu deixo referido. Os fatores humanos, os fatores de processo, o equipamento, os fatores ambientais, a gestão da informação. Ainda o último incidente que eu estou a analisar tem a ver com uma ausência de interoperabilidade entre dois sistemas eletrónicos ou duas aplicações. O doente é transferido, mas o local para onde é transferido não tem a aplicação anterior e, portanto, como a interoperabilidade eletrónica não está conseguida, quer dizer que é uma ação humana necessária para recuperar a informação. É curioso, porque isso é a negação de uma das principais virtudes do fator eletrónico, ou dos sistemas eletrónicos. E a pergunta não pode deixar de ser: se atropelarmos uma das principais virtudes, fizemos-lo em nome de quê? Fizemos-lo em nome de quê? Liderança. Perdoem-me se eu sou líder e não serei com certeza, nós somos fracos. É a vida. E isso não incorpora nada de mal. Incorpora a consciência de que temos caminho para percorrer, de que temos que ser melhores. Aliás, o primeiro passo para melhorar é admitir a nossa vulnerabilidade. Admite a tua vulnerabilidade e estás pronto para progredir, para prosseguir progredindo. E finalmente, a supervisão. Principais causas dos eventos sentinela. Toda a gente sabe o que é um evento sentinela? É aquele que causa um dano grave, mesmo a morte. É aquele que ninguém quer ter. E, portanto, nesse caso, para os eventos sentinela, reparem que os fatores humanos são os primeiros. E aos fatores humanos, genericamente entendidos, seguem-se a comunicação. A comunicação é o quê? É um fator humano. E a liderança? Também é um fator humano. E a avaliação inicial do doente? Falhamos, por favor, nos serviços de urgência, temos que ter uma atenção redobrada à avaliação inicial. Ela é preponderante, ela é determinante da conduta terapêutica a adotar nos momentos que se seguem. E, portanto, a avaliação inicial é fundamental. A gestão da informação, reparem, quando perguntamos porque não funcionam os serviços, às vezes vamos logo para o ambiente físico. Nos eventos sentinela, ele aparece ali a meio da tabela. Portanto, primeiro, humano. Depois, ambiente físico. Planeamento dos cuidados, voltamos ao humano. Continuidade dos cuidados, uso da medicação, prestação de cuidados.
Bom, agora é que começa o baile. A 4 minutos vai começar o baile. O que vão ver a partir daqui não encontram em livros, pelo menos com a formulação que eu aqui tentei. Não liguem à eventualmente não estruturação do que aqui está. Provavelmente vai dar origem a um pequeno artigo. Mas o que vão ver a seguir corresponde àquela que tem sido a minha observação cotidiana e a minha análise a alguns incidentes que tenho tido conhecimento dos serviços de urgência. E a primeira parte é particularidades e idiosincrasias dos serviços de urgência. Bom, os serviços de urgência estão permanentemente expostos ao inesperado. E isso traz riscos. São também um ambiente de elevada complexidade e stress. E isso é indutor de risco e de erro. Estão muitas vezes confrontadas com uma procura muito elevada face à capacidade instalada. Quase sempre. Já agora, deixem-me passar aqui um parênteses político, porque os serviços de urgência são sempre torpedeados quando têm muita gente lá dentro. E eu costumo dizer que os serviços de urgência são os torpedeados, são os únicos inocentes. Porque a procura excessiva dos serviços de urgência não lhe pode ser imputada. Pode ser e deve ser imputada refletindo sobre a matriz da oferta de cuidados. As pessoas vão à primeira porta que está sempre aberta, porque eventualmente todas as anteriores se fecharam. E não encontrando outra, vão àquela que está sempre aberta. E, portanto, lotam os serviços de urgência, mas os serviços de urgência não são culpados. Portanto, devemos fazer essa reflexão. Fluidez comprometida face à ausência de resposta oportuna de outrem. Muitas vezes os doentes já tiveram ordem de internamento no serviço de urgência. Mas se o serviço de internamento não tem vaga, mete-os aonde? Isso também não depende deles. Depende de outrem. Isso também não depende deles. Depende de outrem. Ou já o doente já teve alta, mas o transporte não veio. Também não depende deles. Depende de outrem. Reparem, se somássemos todas as situações que não dependem deles, mas de outrem, podíamos estimar, estimo eu, que tínhamos menos 30% de pessoas, de doentes no serviço de urgência. 30% é um número muito elevado. Muito elevado. E, portanto, conflito permanente entre diversos saberes e poderes. Vale a pena regressar a um livro antigo que é Saberes e Poderes no Hospital, da professora Graça Garapinheiro, porque os saberes e poderes são uma coisa terrível do ponto de vista da gestão do risco. Nós estamos permanentemente, em vez de encontrarmos plataformas de cooperação inteligentes, estamos permanentemente a digladiar-nos com poderes e saberes e saberes e poderes. Agora és tu. Não, desculpa, isso não é comigo. Isso é a tua competência. E isto é castrador de uma eficácia que se deseja. Uma outra coisa muito importante é a inexistência quase absoluta do controle dos processos. Aquilo parece, em bom rigor, nem ao Taylor chegamos. E precisamos de lá chegar. Não temos controle praticamente de processos. Aquilo flui anarquicamente, esperando que nada aconteça. Estou disponível para convosco, porque não tenho nenhuma varinha, para refletirmos sobre de que modo, ainda que de modo muito básico, podemos introduzir ferramentas pequeninas de controle de processos. Pequeninas que sejam. E para avaliar um mês depois. Resultou ou não resultou? Olha, falhámos. Esta coisa não deu. Não há problema nenhum. E eu costumo dizer, falhámos? Ok, voltamos a tentar. Não há problema. Olha 3, ai Jesus. Pronto, não vos vou falar, quero falar de uma coisa muito que eu acho interessante. Que é, agora vou falar para os senhores enfermeiros. Pistas para a gestão de risco no SU. Antes de mais, certifica-te que tens presente o quadro estruturante da tua profissão. Código deontológico, regulamento do exercício profissional, entre outros, e revisita-os de quando em vez. Tenho dúvidas se em muitos momentos não esquecemos de forma perigosa
ando sempre aqui à procura das palavras, porque às vezes sou um bocado desbocado, perigosa aquilo que nos compete. Não te esqueças que cada intervenção está ancorada em conhecimento, na última evidência disponível. E já há muita evidência. Portanto, há uma pergunta necessária antes de cada ação ou de cada gesto. Certifica-te se o teu próximo gesto está de acordo com o conhecimento, com o último conhecimento. É porque, se não estiver, isso introduz um risco. E eu tenho de ter a certeza. Revisita o quadro procedimental, os referenciais do serviço e os demais normativos existentes. Procura não esquecer nunca que prestas cuidados a uma pessoa que é única e muito significativa para alguém. Podes imaginar que podia tratar-se da tua avó, da tua mãe, da tua irmã, da tua filha. E isso faz a diferença na gestão do risco. Isso faz toda a diferença. Por favor, eu estou já fora do meu tempo. M80 tem uma dignidade absolutamente idêntica à de um M maiúsculo 80, à de um M minúsculo 8. E vem como os que estão de primeiro. Os M80 são as pessoas com mais de 80 anos. E os M8 são as crianças com menos de 8. Nós temos um enfoque sobre a pediatria e as crianças. E temos um esquecimento atroz. A pandemia demonstrou, é outra evidência da pandemia, sobre os maiores de 80 ou até menos. Sabem? Só os teus cabelos brancos é que vão deixar continuar, ó Jacinto. Ok, eu termino já. Sabem, sem os maiores de 80, nenhum de nós estaria aqui. Nenhum de nós estaria aqui. E, portanto, o mínimo que podemos oferecer-lhe é a dignidade a que eles têm direito. Isso é fundamental. Os doentes nos serviços de urgência continuam a manter as necessidades humanas básicas. Portanto, alimentar-se, por exemplo, faz parte delas. Quando não há nenhuma contraindicação, a gente tem que os alimentar. É porque isso depois, do ponto de vista do risco clínico, tem implicações no processo que se segue. Continuamos a ter demasiadas queixas de pessoas que dizem ter passado fome quando não há evidência para razões que tivessem levado a isso. E, portanto, não podemos deixar de o dizer. E temos que melhorar. Já agora, usa as ferramentas de avaliação do risco e certifica-te que as recomendações ou o plano que dela decorre é executado. Uma outra coisa muito importante é certifica-te sempre, antes de qualquer intervenção, que estás a dirigir-te à pessoa certa, identificando-a inequivocamente. No serviço de urgência, naquele ambiente, nós temos de ter mesmo a certeza que nos estamos a dirigir, que aquele cuidado se dirige àquela pessoa, que aquele medicamento se dirige àquela pessoa, que aquela ação terapêutica se dirige àquela pessoa. E não custa muito. Vais preparar um medicamento? Foca-te só nessa ação. E já agora confirma a prescrição. Vou passar isto em revista, depois vou deixar a apresentação. Higienizar as mãos de acordo com o preconizado. Os EPIs protegem-te. O seu uso é obrigatório sempre que indicado. Por vezes há paradoxos muito interessantes nos hospitais. Quando não temos EPIs, os profissionais reclamam da sua ausência. Quando os temos, eles dizem que eles não são necessários. É a vida. E agora? E depois vêm os malucos, estes esquizofrénicos, e dizem, é sempre. E depois dizem, lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. O que vale é que, até nisto, o humor é muito importante. E eu às vezes ouço, porque eles pensam que eu não estou a ver, e eu digo, estou-se a referir a mim? Então vai lá. E, portanto, transições. Nas transições de cuidados, há um resumo mínimo de dados que é absolutamente essencial
para que a continuidade desses cuidados se faça em segurança. E nós não podemos deixar de ter, e como disse o Filipe, aqui é outra onde o interlocutor também é importante. É quando eu me esquecer de algum dado relevante que constitua o resumo mínimo de dados, ele pergunta-me, desculpa-me, não me disseste se o senhor usava óculos, e isso é um dado relevante. Porque ele sem óculos deixa de ver e cai. As quedas matam, está bem? As arrecadações e as áreas de sujos devem manter-se limpas e arrumadas. Sempre. Eu costumo dizer que todos os hospitais, em todos os serviços, deviam ter um encarregado das arrecadações e das áreas de sujos, que todos os dias ia lá ver. Eu costumo fazer uma pergunta, ando para aí a falar para toda a gente, e costumo fazer qual foi a última vez que você olhou para a sua sala de sujos? Raramente encontro alguém que tivesse olhado. E eu às vezes digo, pronto, a sala de sujos do seu serviço é a sua cara. Se puderes contribuir para manter alguma ordem no ambiente de trabalho, isso reduzirá o caos. Agora, muito importante, vou acabar. Quando o cansaço te parecer extremo, não lhe resistas. Pede ajuda a um colega e faz uma pausa para respirar. Por favor. Por favor. E sejam cooperantes. Alimenta-te e hidrata-te adequadamente. Parece que estou a falar para os meninos da escola primária, não é? Alimenta-te e hidrata-te adequadamente. Um profissional não hidratado começa a cometer erros. Começa a ter falhas de foco, falhas de concentração. Em caso da alta do doente, passa em revista a lista de verificação, não o deixe ir nem com a pulseira, nem com o catéter. Porque senão depois eu encontro já na zona do heliporto, ou num outro lado qualquer, e mando-os para trás. Portanto, certifiquem-se. E se ele leva a carta, o ruído é muito perturbador, usa as palavras certas e os gestos adequados para todos os que te rodeiam, bom, chavão inesquecível. Gostava muito de me ter detido sobre aqueles slides. Um dia faço aí um curso rápido para os que quiserem vir, é de borla, e eu falo nos slides todos. O chavão inesquecível é gerir o risco, é um contributo decisivo para a segurança do doente e constitui-se como um imperativo ético. Um imperativo não é discutível, como saberão. E um desafio permanente à inteligência. Já agora, a segurança é o resultado do esforço individual e organizado de cada um, contribuindo para a segurança de todos. Antes de mais, a segurança ancora-se no esforço individual e no contributo essencial de cada um de nós. Foi um gosto ter estado aqui. Obrigado. Obrigada, Jacinto. Desculpem, mas eu não poderia deixar de o nosso enfermeiro Jacinto ocupar um bocadinho mais do seu tempo, face até à sua ação na instituição. Penso que agora daremos a palavra ao público para perceber se alguém tem alguma questão a colocar a um destes nossos palestrantes que tão bem fizeram e nos trouxeram temas emergentes. Ninguém quer fazer nenhuma questão? Atrevo-me, enquanto vocês pensam nas vossas questões, a vos tentar falar um pouco, resumidamente, de onde caminhamos com esta palestra. Caminhamos em pirâmides brilhantes do ponto de vista do controle de infecção e da gestão de risco. Foram abordados aqui tantos assuntos emergentes que me fazem lembrar a vigilância epidemiológica das equipas de controle de infecção, que é uma autêntica teia e tentativa de correr atrás do prejuízo. Façamos coisas diferentes para deixarmos de correr atrás do prejuízo, e é possível fazê-las. Caminhamos aqui em temas tão importantes como a literacia do cidadão, higieniza as suas mãos.
A colocação dos doentes no serviço de urgência é um desafio. A maior parte das vezes prender-se-á com estruturas amigas do controle de infecção. O que são estruturas físicas amigas do controle de infecção? São aquelas que devem ser pensadas desde a sua concepção. O desafio é não cometer os mesmos erros que deixamos no passado. Profissionais de saúde, cooperantes, a comunicação é estruturante. O distanciamento dos doentes foi-nos trazido pela Covid-19, mas era um tema antigo. Emerge o controle ambiental. O que fazemos às nossas estruturas? Será que os nossos assistentes operacionais têm que ser tudo ou nada, ou profissionalizados? As lideranças, onde estão? As equipas de controle de infecção, como se vão desafiar a partir de uma pandemia Covid-19? Não podem continuar a ser, com certeza, equipas diminutas. Têm, com certeza, que ter também lideranças fortes. Lideranças multidisciplinares e interdisciplinares que nos ajudem a ajudar todos os profissionais de saúde com um papel muito estruturante naquilo que será o seu potencial papel de influencers. Desculpem, mas as equipas de controle de infecção têm que ser pessoas que influenciam os profissionais de saúde pela positiva e o seu papel determinante. A comunicação, todos, temos que ser todos. Não é por acaso que este ano o tema que emergiu, o lema da higiene das mãos é Juntos pela Segurança, higienize as suas mãos. Juntos é juntos, com o cidadão, com os profissionais de saúde, com todos. Controle de infecção e gestão de risco, meus amigos, é matéria de todos. Não vale a pena eu fazer o mundo e o outro ao meu lado. Fazer muito pouco. É matéria de todos. Temos que nos ajudar. E caminhamos aqui, desde as estruturas de gestão, às lideranças, aos profissionais de saúde, à gestão de informação, ao trabalho de equipa, à inteligência emocional, à cooperação. São tudo temas emergentes no controle de risco. Devolvo à Assembleia alguma questão que queiram colocar aos palestrantes. E obrigada por vocês terem caminhado nestes temas tão emergentes. Bem, não havendo questões a colocar da parte do público, obrigada a todos e o resto um bom congresso. A esperança é um sentimento poderoso que nos move, que alimenta a nossa determinação, que nos faz dizer sim quando normalmente diríamos não e que nos permite sonhar sobre mudar o mundo, sobre fazer a diferença. Mas é difícil manter a esperança num momento como o que vivemos, quando estamos no ponto mais baixo, quando temos de trabalhar de formas que nunca imaginámos, colocando as nossas próprias vidas em risco dia após dia, quando nunca nos sentimos tão sós. Mas quando pensávamos que tudo estava perdido, algo aconteceu. Unimos-nos, vimos uma réstia de esperança, enfrentámos a pandemia da Covid-19. Começámos a acreditar que um dia, juntos, podemos vencê-la e foi isso que nos motivou na Gilead. Juntarmo-nos a esta luta e permitir que o maior número de doentes possível possa regressar para junto das suas famílias, onde pertencem.